E conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador. E hoje a gente retoma o quadro sobre a loja, esse quadro que eu adoro, que é o nosso quadro de entrevistas. Um convidado mais do que especial, eu convidei o Fábio Aranha, da Infolev, nosso patrocinador oficial aqui do canal, que permite que eu esteja aqui finalmente com vocês, mas a nossa conversa hoje é para trazer desvendar ainda mais segredos comerciais para vocês. A gente vai falar sobre as feiras, congressos, fóruns internacionais em que a gente participa e que o Fábio representa, né, toda a nossa indústria aí de elevador e que conhece muita novidade, ensina também muito sobre o mercado brasileiro e que traz essas novidades depois para vocês, através de palestras, artigos, materiais, e também um pouquinho aqui para o canal Conversa de Elevador. Bora lá assistir essa entrevista com o Fábio Aranha? E aí, conversadores e conversadoras de elevador, como vocês viram, hoje a gente tem aqui um convidado especial, mais especial para mim, porque, como vocês sabem, a Infolev é minha parceira aqui desde o começo do canal, permitindo que eu esteja aqui semanalmente com vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre a participação do Brasil em fóruns mundiais, em feiras mundiais, que é uma oportunidade da gente trocar experiências, conhecer também um pouco as coisas que estão lá fora e trazer muito conhecimento aqui para o Brasil. Então, hoje a entrevista é especial e eu convidei o Fábio Aranha para estar aqui com a gente. E antes da gente começar a falar do assunto, eu queria fazer aquela pergunta tradicionalíssima aqui no canal. Olá, Fábio. Quem Oi. é Fábio Aranha na fila do elevador? Conta aí para gente, Fábio. Seja bem-vindo. Oi, Kátia. Então, sou primeiro seu admirador, né? Agradeço aí o convite, né? E esse trabalho de divulgação, tão bacana de compartilhar o conhecimento, né? Que é uma coisa que até a gente já fazia, né? Principalmente na parte técnica, e agora você está dando um up muito grande na parte da gestão comercial, principalmente, né? Com grupos, com discussão. Então, você veio turbinar muito aí essa questão de compartilhar informação, né? Que era tão fechada. E Obrigada. nessa experiência internacional até também vi que o fora é muito mais aberto, né? Então, ainda bem que tem pessoas como você para a gente ver se a gente dá esse up aqui também, né? De ter esse espírito mais colaborativo, né? Num ramo tão pequeno que todo mundo se conhece, né? E tão bacana e com tanta coisa a fazer e a crescer. Eu sou engenheiro de produção, de formação, né? Me formei na Escola Politécnica da USP. Abri a Infolev, sou sócio fundador da Infolev, junto com meu irmão, que é da área técnica, né? Abrimos a Infolev há 32 anos, então é o que eu estou no setor. Foi mais ou menos na época se confundiu, foi quando começaram também os sindicatos no Rio e em São Paulo, então a minha história correu paralela, né? Eu fui participando, não tinha, era só empresa de manutenção. Eu fui o primeiro a entrar como colaborador, né? Que é com essa ideia, né? A gente tem muita coisa em comum, então é melhor eu estar junto com, mesmo não sendo uma empresa de manutenção. Aí criou-se o sócio colaborador, começou a entrar os fornecedores, e hoje quase todos os fornecedores participam dessas mesmas associações, o que é muito bom, já que é um setor pequeno, então a gente tem muitas coisas em comum, né? Tanto fornecedores como quem faz manutenção. Então a minha história se confundiu, fui presidente do CCESP também por um tempo, até hoje eu participo, e estou também como presidente da Associação de Elevadores do Mercosul, que é uma entidade guarda-chuva, né? Ou seja, os associados dela são sindicatos, então são o Sindicato São Paulo, o CCESP, o do Rio, o SECMIERG, Tinho de Minas, e associações e câmaras da Argentina, né? Apesar de ser do Mercosul, o Paraguai e o Uruguai não tem nenhuma representatividade formal, né? E essa associação ela também é membro de uma outra associação agora mais importante, que criou em 2019, que é a World Elevator Escalator Federation. Então, são associações de vários lugares do mundo
As duas principais são a ELA, a European Lift Association, até porque onde tinha mais elevadores era na Europa, né? E quem tem mais elevadores novos, que é a China, né? Então a CEA, a China Elevator Association, eu diria que esses são os principais atores é lógico que, com todo o respeito, tenho que admitir que a América Latina é um coadjuvante, né? Mas é importante que estamos lá. Aí tem da Associação do Ásia-Pacífico, tem da Coreia, tem, na verdade, também uma outra europeia muito interessante para a gente, que é a EFESM, que é a Federação das Empresas de Pequeno e Médio Porte. Olha que bacana, né? Eles têm já têm uma organização. Por quê? Porque também tem coisas que são de interesses só das empresas menores, essa concentração de mercado, outras coisas que a gente sabe muito bem que acontece aqui no Brasil. Ô, E Fábio, então, Oi. só para entender a diferença, né, dentro desses outros órgãos que você mencionou, quem é associado são as associações. Então, o Brasil, por exemplo, o CCIESP se associa ao Mercosul também. Quer dizer, o Isso. Mercosul faz esse guarda-chuva dos sindicatos dos países. Nesse caso que você falou desse órgão, que são as empresas pequenas e médias, aí são as empresas que se associam a esse órgão, é isso? Isso, e daí essa associação que é membro também da World Elevator Federation, né? Ah, Então foi tá. um network interessante conhecer o Máximo, né? Que é um presidente, um cara muito atuante, né? Ele defende, por exemplo, questões de normas para pequenas e médias empresas, né? Que as normas geralmente são ditadas pelos grandes, né? Então eles conseguiram se unir para fazer uma força aí para uma contrapartida para que as normas não sirvam, não beneficiem só as empresas maiores, e às vezes inviabilizam o negócio de empresas médias e pequenas. Então, eles cuidam disso. E muito interessante, por quê? Porque o Brasil também segue o padrão europeu, então esse trabalho deles acaba servindo também para nossas empresas de menor porte, né? Então, muitas coisas que são parecidas aí no mundo todo, os problemas são muito semelhantes, né? Então, a concentração aí de mercado dos grandes, a falta de treinamento, a formação de mão de obra, a questão das auditorias independentes, né? Os consultores, em vários países é obrigatória a auditoria por independentes, a digitalização que está aqui. No Brasil não falo muito da questão ambiental, mas lá na Europa é muito falada e é uma preocupação crescente, né? Estamos aí até com as tragédias aí climáticas. E, então, a situação, as mudanças tecnológicas do elevador, né? Então, o questionamento aí das vantagens sem caso de máquina, com cinta, toda a questão técnica, né? Tem todo um desenvolvimento. O elevador é aquela tecnologia que passa despercebida, né? Tá tão acostumado que tem em qualquer prédio, até mesmo agora aqui a gente tem colaboradores novos entrando, né? A gente faz um treinamento de introdução, aí a pessoa fala assim, nossa, eu pensei que era só apertar o botão, tem tanta coisa aí por trás. É bem comum isso, né? A gente nem imaginar o que tem lá dentro, né, da casa de máquina e toda a tecnologia envolvida, né? Até você comenta muito isso, né? Que os carros estão tentando chegar onde o elevador já está. Conta pra gente um pouquinho dessa analogia, porque eu acho ela muito boa. É, vira e mexe comparam com carro, né, elevador, né? E realmente tem várias coisas a ver, né? É que é difícil a exigência num negócio que o volume é mais de 100 vezes maior, né? Na Espanha o pessoal fala 100 vezes, né? Mas no Brasil até mais, né? Tem bem o volume. Depois fui até ver melhor, é mais que 100 vezes. Então não dá para esperar que tenha o mesmo grau até de custo-benefício, né? Quer dizer, tem muito mais carros, né, do que É elevadores, é isso, o né? volume, né? Então, o volume é incomparável, né? O tamanho do mercado, o volume, né? Então a gente fica meio esquecido, né? Você vê se tem algum programa de incentivo do governo, vai falar em carro, né? Algum acordo de, com outros países vai falar em carro, em minério, né? Mas ninguém vai lembrar de elevador. Mas aí nesse último painel aí na Espanha, né? Então o,
o presidente da Associação das Empresas Fabricantes de Componentes da Espanha fez a abertura e falou que o carro tinha um volume 100 vezes maior, tal, tal. Daí ele falou, mas aí o brasileiro me lembrou que o carro está querendo... O elevador já é elétrico, já é autônomo e já é compartilhado, coisas que o carro está tentando ser. Então a gente tem Brasileiro era muita você. coisa. O brasileiro era eu. Eu já ouvi essa sua Então, analogia na Lift Road Show, eu acho que você comentou isso também, né? De é, como que o carro está buscando, né, algumas coisas que até no elevador é mais sustentável, né? Essa questão da economia de energia, por exemplo, a gente fez essa migração já faz algum tempo, né? Buscando economia de energia, o carro ainda está economizando combustível para chegar no elétrico ainda, fora a questão de ser autônomo, né? e mesmo o pessoal da velha guarda, né? Então foi isso também. Ó. Quando eu fiz uma palestra para síndicos profissionais lá no Copacabana Palace, né? Eu cheguei e coloquei a imagem de um carro autônomo e perguntei: quem tem coragem de pegar um carro autônomo, né? Se chegar chama um Uber sem motorista, né? Então, a grande maioria falou que não pegaria, né? Aí eu mostrei uma imagem que eu busquei na internet, eu também não estava lá, Kátia, nos anos 40, a greve de ascensoristas que parou a cidade de Nova York. Porque naquele tempo todo elevador tinha ascensorista. E o que fala é que nossos avós não tinham coragem de pegar um elevador que não tivesse ascensorista. E graças à tecnologia, à evolução, até dos quadros de comando, modéstia à parte, hoje as pessoas pegam um elevador sem ascensorista sem o menor medo, né? Ou seja, totalmente Exatamente, autônomo, né? exatamente. Então, E, Fábio, conta pra gente a diferença, ou até o que é similar, entre encontros que você tem uma feira, e aí a gente tem aquelas palestras, né? Hoje, esse ano a gente na Lift Roadshow teve até um painel de discussão, né? E esses congressos ou encontros em que se discute muito norma, tecnologias, realidades formam isso? É no mesmo momento? Quando tem feira também tem congresso ou pode acontecer em momentos diferentes? não, na Europa, por ter um mercado mais evoluído, uma quantidade maior, até um grau de formação maior, né? Eles têm muitos eventos interessantes, né? Desde feiras, né? E também eventos, vamos dizer, mais de palestras. Claro que às vezes tem palestras e que tem até sempre tem, sempre tem os patrocinadores, alguma exposição de coisa, faz parte como foi o formato aí do CDE, né? Que você liderou aí bem bacana, né? Então, o foco principal foi o debate, né? Foi palestra e mas teve, né, os patrocinadores puseram temos um pequeno espaço ali que faz parte no intervalo, né? Então esse da Espanha, por exemplo, foi bem nesse formato, né? Palestra, mesa redonda e tinha no coffee break tinha alguns patrocinadores com uma pequena demonstração de produto, chegava a ser uma feira, né? Claro, quando tem essas feiras, pelo fato do pessoal se encontrar, é comum, então, ter alguma palestra. Então, a Expo Elevador, aí o foco principal é a feira, mas acaba tendo palestra também, né? Então, eu estive lá, você também falou, a sua também foi bacana, né? E a Lift Road Show, que é meio a meio, vai, digamos assim. Eu falo que é quase um pocket, né? Porque é um É, resumo, né? esse é um resumo da outra. E o que ocorre também é que, quando tem essas feiras importantes, a gente acaba, como o pessoal já está lá, acaba sendo um momento para encontrar, né? Afinal de contas, não é fácil para todas as pessoas se deslocarem. Então, quando tem Expo Elevador aqui, quase sempre ela é de tarde à noite. De manhã, a gente marca um horário, às vezes até a própria Expo Elevador cede uma sala e a gente faz as reuniões da Associação de Elevadores do Mercosul, né? Então a gente já teve todas as feiras, a gente fez um encontro prévio, fora do horário da feira, né? Uma reunião, digamos assim, e já tivemos encontros no Rio de Janeiro, e também uma vez levei praticamente uma delegação, foram 13 pessoas aqui do Brasil, foram lá para Buenos Aires, fomos muito bem recebidos, visitamos o laboratório deles, fizeram almoço com as bandeiras do Brasil e da Argentina, né? Teve apresentações, teve muito debate, né? A Argentina tem
é dos poucos países que tem mais, a concentração é mais das empresas de menor porte, que tem uma participação maior, né? Depois vi que isso ocorreu até em função das multinacionais não terem investido depois da Segunda Guerra, que a Argentina não tomou partido dos aliados, então tem muita história aí por trás, mas eles têm uma força muito grande, são descendentes de italiano e espanhol, muito habilidosos na parte mecânica, né? Então desenvolveram bastante empresas fabricantes de elevador, e com isso também chegam a ter 80%, as empresas independentes chegam a ter 80% do mercado, né? O que é bem diferente de outros lugares do mundo. Então também é uma referência para aprender. E eles fizeram já um laboratório de certificação. Então Isso a é gente foi lá. interessante. Porque agora, com essa norma nova, a rigor tem que ter a certificação. Essa norma que entrou agora em abril, né, a 16858, traço 1, a traço 2 é o que diz o que tem que certificar. Então, na Europa tem vários laboratórios, vários certificadores, e aqui, na verdade, não tem. E a Argentina já tem, então até que eles falaram, ou você faz aqui, ou você tem que andar 10 mil quilômetros. Só que ainda não há integração de validação. O da Argentina não vale da Europa não vale da Argentina e também não vale no Brasil. Então, tá aí uma Caramba. coisa que entrou até Hum, meio na discussão ali nesse último fórum, que foi teve uma mesa redonda que eu participei, que estavam eu do Brasil, o Fernando, que é o presidente da Câmara de Assessores e Afines da Argentina, e o pessoal da Espanha. E aí foi isso, chegamos a essa conclusão. Apesar de ter a certificação, um não reconhece o laboratório do outro. É caramba. verdade que essas certificações, né, Kátia, aqui entre nós, muitas vezes a Europa também tem um mercado avançado, mas se cria barreira, uma, não deixa de ser uma barreira comercial, né? Você impõe que é Sim. obrigado à certificação no próprio lugar, né? Então, envolve custos altos, etc., né? E mais ainda para empresas de menor porte. Mas tudo isso tem que ser superado. E agora, o principal meta da World Elevator Installator Federation, né, é ter uma norma ISO. Então, uma norma ISO, então, a International Standard Organization, ou seja, uma norma que vale no mundo inteiro. Então, seria bom para todos, porque o elevador é padronizado. Na verdade, 80% do mundo já segue praticamente a norma europeia, porque até a China segue a europeia, se bem que eles estão botando as asinhas de fora para querer fazer uma deles, agora como eles estão tão fortes aí, né? Querem fazer uma deles. Mas de qualquer jeito, eles vão ter provavelmente o padrão europeu, mundial, e talvez tenha alguma coisa a mais no deles. Assim eles não saem do padrão. E os Estados, o mais difícil é os Estados Unidos, porque eles têm um padrão próprio, a porta é diferente, o botão é tudo igual. Apesar de não ter uma quantidade tão grande de elevadores na proporção da economia deles, eles são fortes o suficiente para falar que eles podem ainda peitar e dizer, não, nós vamos por conta própria, né? Realmente, lógico que é um país. Mas a ANAEC, a National Association de Elevator Construction dos Estados Unidos, se associou na última reunião virtual, foi uns 3 meses atrás, aí foi virtual, e eles se associaram. Então está entre os Estados Unidos e a Índia também, que é bem importante. A ANAEC o pessoal até já conheceu aqui, porque por 2 vezes lá o CREA de Minas, o Ronaldo Bandeira, trouxe o presidente da ANAEC para fazer uma palestra lá, e ele né, trocou uma experiência, foi bem interessante, né? Ele fez lá no CREA de Minas, foi um patrocínio do CREA de Minas, a gente também deu todo o apoio, né? Até eles chegaram para São Paulo, assessorei eles para ir para lá para Minas, fui junto com eles e tal, e trouxe uma vez da ELA, da European Lift Association, né? Então, também, Vim para Minas. é, apesar das normas serem diferentes, eles tinham também muita coisa interessante foi tratada nesse debate aí. Então, assim, além de vocês discutirem o mercado como um todo, né, derivador no mundo todo, tem um foco bastante grande nessas normativas, né, aí olhar o que está vindo aí, o que pode servir para cada país. Então, isso é uma preocupação. E também tem a parte de tecnologia, de conhecer a tecnologia, o que tem, o que está vindo. São esses 3 pontos que se discute nesses. Conta para a gente esse bastidor, como que é estar nessa Uhum. sala. É mais ou menos esse tipo de discussão que rola?
Então, por exemplo, a ELA, né, como eu falei, que encabeça aí a European Lift Association, que na verdade, novamente, ela é guarda-chuva, então quem é associado a ela não são empresas, são associações. Então, Associação das Empresas da Espanha, Associação de Empresas da Itália, Associação de Empresas da Holanda, né, o Lift Institute, que é um organismo certificador muito forte. Então, esses são associados a ela, tá? Inclusive, a ela tem uma forte presença das multinacionais, tá? Nacionais, tá. Então, o ex-presidente era da Schindler, depois ele até falava português, em Liguri, eu não sei se ele morou em Portugal. Depois, agora, até há um mês atrás, estava o Roberto Zappa, que era um italiano, mas na verdade ele era mais ligado à Vitur. Mas na verdade eu diria que o foco principal está lá, mas na verdade eles têm que eles chamam de um roadmap. E o roadmap é a questão ambiental, a questão da digitalização, né? Tá surgindo agora, e inclusive tem essa corrente de ver essa questão da digitalização, né, da internet das coisas, etc. Como é que fica as empresas menores nessa situação, né? Porque se não também tiver um outro fechamento de tecnologia, né, de acesso a dados, né, como é que vai ser a situação? Quem vai ter acesso a esses dados, né? Então tem uma preocupação, mas como eu falei, mas nessas grandes associações aí, os grandes também estão Estão ali, estão mas presentes também. estão presentes. Mas eu tenho para fazer até um parênteses que lá eles são muito mais abertos, né? Você vê Lá na aqui a gente tem Europa, tu aqui a gente diz. tem uma dificuldade muito grande, vamos dizer, até de que eles participem junto com outras associações, né? Eu sempre faço um parênteses. Existe interesses das empresas pequenas de manutenção, existe interesse só dos fabricantes de componentes, e existe interesse das multinacionais, mas existe interesse de todos. Então, Concordo. segurança, treinamento, formação, etc. Isso aí é bom para todo mundo, a regulamentação, certo? Então, que a prefeitura cobre que tenha segurança no elevador. Então, é de interesse de todo mundo. A ter cursos de mão de obra, é interessante para todo mundo. Lógico, às vezes alguém quer fazer e quer guardar só para ele, né? Faz parte, não quer que vá para a concorrência, né? Mas, no geral, são interesses comuns, né? Então, mas até que admitir que eles participam, eles olham, assim, no sentido de evolução do setor, até de troca de tecnologia, né? Então, eu participei do European Lift Congress, que era praticamente... Esse aí não tinha nem patrocinador, era puramente técnico, organizado por um professor doutor, que é especialista na Alemanha de elevadores, né, uma universidade com uma neutralidade, né, de organizar o evento, né, de trazer as pessoas, e nesse que eu fui, inclusive, ele foi feito na cidade que era vizinha à torre de teste da Thyssen, aquela famosa, que tem o Multi, né, que é aquele elevador que anda de lado, né, também, né, uma inovação extremamente ousada, né, da Você andou Thyssen, né, nele? Você teve essa andei nele, experiência? e também no Double Deck, lá que tem um Double Deck com duas cabines de altíssima velocidade, né, então uma torre incrível, ela tem até ela fica bem ela fica bem no meio do nada, né, assim, numa cidade, num lugar descampado, né? Então Tá. ela tem uma aerodinâmica para seguir o vento. Imagina que você tem um espigão de equivalente, sei lá, 50 andares, agora não me lembro exatamente a altura, mas era nessa ordem, e o vento, né? Então e em cima tem também os pesos para fazer o contrabalanço, porque se aquilo venta Olha muito, né? Então só que só a engenharia civil ali já valia a visita, né? E a do elevador foi um show, né? O know-how lá, então tinha cabina feita com carbono, que é para ter menos peso na cabina, e eles foram abertos, né? Tudo bem, não podia fotografar, etc, tal, mas levaram, inclusive, porque tinha gente da Otis, da Schindler, tudo, levaram todo mundo, lá, quer dizer, quem estava no evento, né? Claro, para visitar lá a torre de testes, e debateram. E até nesse caso, até falei, tinham vários integrantes vamos dizer, do alto desenvolvimento da Thyssen, e foi um consultor lá e falou que fez a palestra dele para dizer que aquilo lá era de altíssimo risco. Quer dizer, então a conversa era muito aberta. que não sabia se o interessante. custo daquilo, que não sabia o custo da manutenção daquilo, então era um projeto ousado, mas de altíssimo risco como negócio, né?
Então, Interessante. nesse aspecto, foram muito mais abertos. Fui muito bem recebido, era o European Lift Congress, até me deram o convite, né? Porque aqui lá tudo é pago, né? É coisa de 800 euros para você participar de um congresso desse, né? Recebi o As convite feiras também são pagas, Fábio? Não é como a, aqui que o fe, ingresso é a, a, gratuito? a feira, a Interlift, era paga até a última, essa última não foi. Era Ah, tá. pagava $20. Tá certo, tinham muitos convites do Cortesia. patrocinadores, né? Tem muitos convites Ah, de cortesia, mas a feira era paga, mas muita gente pagava, assim. É que agora, como também está tendo uma competição de feiras, então a, porque era um ano uma feira na Itália, em Milão, e outro ano a da Alemanha. Que, na verdade, se você olhar, apesar de ser dois países, eram um pertinho da outra, e eram quem encabeçava, principalmente o setor. A China, nesse tempo, não tinha, não era tão representativa. Então era alternado. Ó. E depois ficou forte só a da Alemanha, a cada 2 anos, e a da Itália tinha dado uma diminuída. E agora a da Itália voltou com força, então passou a ser o concorrente. Acho que foi isso que fez com que a Interlift também não cobrasse nem o ingresso. pela Europa tem muitos encontros, se deixar dá para ir vários. Pô, não dá pra você, não tem essa sua agenda enche inteira. Jura? Tem, tem Caramba! muitos. O IES, eu nunca fui na Holanda, tem Londres, tem feira em Londres. A Inglaterra também, por ter saído da União Europeia, também tem suas particularidades, né? Então, tem, já não segue, né, algumas diretrizes, né? Porque além da norma, né, tem muitas diretrizes que são da União Europeia, né, que são mandatórias, né? Então, tem diretrizes geralmente não são específicas, às vezes, de elevadores, mas de máquinas, né? Então, também tem, tem várias coisas aí a seguir. E muito exemplo para a Nossa. gente, né? Porque o que eles já fizeram lá, tem muita coisa que a gente pode seguir aqui, pegar o vácuo, né, disso, não precisa reinventar a roda, né? A Ela publica vários manuais, cartelas com ilustrações, por exemplo, de segurança, né? E eu perguntei, eles deram abertura de poder usar as imagens, a gente traduziria para português, né? Geralmente não tem em português, mas para trazer aqui para o nosso público, quer dizer, então tem coisas que eles não se importam de Compartilhar compartilhar. mesmo. Então Quer tem dizer, não precisa muito. criar do zero, né? Então tem muita coisa interessante, dá para fazer um intercâmbio aí maior, né? E como eu falei, fui bem recebido, né? A Interlift, ela realmente, além da feira, uma feira gigante, né? Talvez é a mais internacional de todas, a maior de todas, A Interlift foi o ela ano passado, né? a cada 2 anos, né? Com a pandemia deu uma bagunçada no calendário, né? E a Interlift, mas agora alinhou, né? Que a China fez 2 seguidas e alinhou. Então, ficou. Tá. Que hoje eu diria que as duas mais importantes são a Interlift e a da China, né? Que ficou sendo em Xangai. E agora eles alternaram. A Interlift é sempre em outubro, no ano ímpar, então 23, a próxima é outubro de 25. E até você vê, o European Lift Congress, ele faz exatamente, o europeu usa muito o calendário da semana, né? Ele faz na mesma semana, só que no ano par. Então, o European Lift Congress é em outubro, exatamente na semana que tem a Interlift, e faz nessa mesma semana o European Lift Congress, que é um painel técnico de alto nível feito por essa universidade. Tem um Hum. fórum bem grande, né? A Interlift, ela fica com palestras também o tempo todo, né? E eu, na de 2019, fiz uma palestra sobre o Brasil até estava entrando uma nova gestão, estava para se aproximar o acordo Mercosul-Europa, né? União Europeia, né? Então teve na iminência de acertar. Estamos há 20 anos negociando, infelizmente, mas agora de novo ressuscitaram, né? Mas a gente sabe que, na verdade, bom, não tem nada, o problema não é o elevador, mas, vamos dizer, poderia integrar e dar uma abertura até maior, né? Mas o problema é que a França, os agricultores franceses pressionam o Macron e a França tem um peso forte, né? Com a França e a Alemanha tem o maior peso e acaba bloqueando aí o acordo Mercosul, União Europeia. Mas aquela época estava. Então teve um teve um bom interesse, tinha umas 80 pessoas, né, que assistiram essa palestra, e teve uma maneira de divulgar o Você Brasil, né? falou do mercado brasileiro. A tua palestra Essa foi palestra, falando sobre. na Interlift, esse fórum tem palestras
em todos os assuntos, tá? Técnicas, comerciais, etc., né? Tem alguns fóruns que são focados em questões técnicas, né? Esse European Lift Congress, ele é totalmente técnico, né? E a Schindler também botou lá, fez uma demonstração do uso da realidade aumentada e da realidade virtual para treinamento e projetos. Até para ficar claro, a realidade virtual é aquela que você cria um ambiente, que não necessariamente. Então, você vai lá e entra, vamos dizer, vou simular que eu estou dentro de uma casa de máquinas. Então você simula que está dentro da casa de máquinas e por exemplo, para treinamento ou até para ver o layout, né, o projeto. E, ao mesmo tempo, botou a realidade aumentada, que é aquela que você coloca um objeto na cena, né? Então, se você usar só a realidade aumentada, aquilo lá que a gente fazia, o Pokémon, né? A caçar o Pokémon na rua, né? Então, aí o ambiente é real, era a rua, e você tinha um objeto que era uma realidade aumentada. Aí, no caso, eles fizeram a casa, sala de máquinas e o técnico em realidade a sala de máquina em realidade virtual e o técnico em realidade aumentada, né? Então, realmente um super videogame, mas com isso eles simulavam a manutenção e simulavam também projetos, porque daí, vamos dizer, fazendo essa imagem, ele não precisava, vamos dizer, ele ia fazer um protótipo. Se ele tem centro de desenvolvimento no Japão, na Alemanha e nos Estados Unidos, todo mundo não precisava fazer, imagina só, tem que fazer um protótipo, mandar para os três aprovar, então, teoricamente, podia fazer virtual. E eles foram abertos de mostrar como eu estava usando a tecnologia. Lógico que isso é futurista, não entregaram nenhum ouro, mas também a Schindler também tem que ser Mas, justo, mas acho foi que bem aberta. essa é a proposta, né? Você nunca vai entregar a sua estratégia, né? Aquilo que você É um tem de mais segredo caro, né? O seu tecnológico, né? segredo e tal. Mas de você dizer que você está trabalhando, e muitas vezes, como você comentou, da própria Thyssen, né? De mostrar que você tem um projeto ali conceitual e que dá um direcionamento, é importante para a marca, mas é importante para o segmento também, de uma forma geral, né? Muito legal. Ô, Fábio, tem duas questões. A primeira, você comentou assim sobre ESG, né, que esse faz parte do roadmap aí das discussões, né? Tem alguma discussão que você acha interessante dizer que já está evoluindo? Como que está isso lá nesses congressos? Bom, ambiental sempre é muito o foco de muito tempo que está lá, a economia de energia, até o próprio impacto ambiental dos materiais, né, o ciclo todo do elevador, né? Ah, Então, verdade, tem então, razão. então não é só, né? Parte, tempo útil de componentes, tudo isso. É, tanto é que tem uns aí defendendo trocar o elevador inteiro em vez de modernizar, mas modernizar tem um apelo também ambiental de você não descartar tantas coisas que ainda são úteis, né? Perfeito, que Então legal. tem, E, tem, tem isso aí. Agora, mas o principal foco realmente é a economia de energia, né? Então isso é muito abordado a questão de eficiência energética, né? Então, ainda mais porque a nossa matriz hídrica, ela ainda você produz energia sem tanta emissão de carbono, mas da Europa que eles usam a termoelétrica, então a emissão de carbono chega a ser 4 vezes maior para produzir a mesma coisa que a gente produz aqui, na média nossa, né? Então, aqui eu brinco que está lá um comando com um inversor de frequência equivale a plantar uma árvore, mas na Europa você fazer isso equivale a plantar 4 árvores. exatamente, imagino. Então, essa questão. Então, por exemplo, era um dos temas aí na Espanha, e a Alea, que é da Argentina, fez até a palestra dela sobre até a questão do óleo, né? Também, o descarte. Olha, Quer dizer, nem pode descartar óleo, mas quanto menos óleo você usar, né? Então, tá a questão do hidráulico, né? Uma vez até brincaram, né, que no Brasil o hidráulico não tinha problema de ambiental, porque aquilo não trocava o óleo, só completava. quem conhece a prática sabe que isso não é uma mentira. Então eu falo, não, aqui não tem problema, que o cara não troca o óleo, ele completa. A ESG foi a primeira, agora nesse da Espanha, lembrei de você, claro, né, Kátia, que é defensora, que além de defensora aí da parte comercial, é defensora das mulheres, dos grupos, né, então muito bacana. E teve uma mesa redonda com as mulheres, né, claro,
e fizeram uma estatística, fizeram uma pesquisa na Espanha com a participação da mulher no setor. Então, eles mostraram até os gráficos por participação, e, surpreendentemente, só 21% das pessoas do setor são mulheres, né? Isso contando a parte administrativa, né? Se pegar a parte técnica, dá até menos, né? A gente até brincou, né? RH, comercial, É, essas áreas, hoje a gente já vê a presença de mulheres, né? Se você excluir isso, nossa, aí essa participação ela deve cair ainda mais, né? pela primeira vez eu vi realmente debater e o pessoal estava engajado. Tem empresas que já têm preocupação em aumentar essa fatia, né? A gente, infelizmente, não tem a pesquisa, mas eu podia dizer que provavelmente nós estamos no mesmo nível, ao redor de 20% que a participação feminina no geral aqui no Brasil. Então, Você é tem um razão, alerta, né? principalmente quando a Puxa, gente considera empresas que são mais técnicas, né? Eu que tenho trabalhado muito com os pequenos e médios, né? As pequenas e médias empresas, é o que eu discuto muito, né? Quando você está com uma empresa pequena, você tem que ter muito cuidado com o seu investimento. Então, quando sobra alguma coisa, você está investindo no quê? No desenvolvimento técnico da tua equipe, né? Sobra pouco para você investir nessas outras questões, né? Então, você contratar uma mulher que não está habituada ou não foi desenvolvida para atuar no nosso segmento e ter essa disposição de treiná-la para que ela conheça o nosso segmento, né? Isso a gente pensa que não, mas também é investimento, né? Investimento de tempo, investimento muitas vezes de colocar essa pessoa para ir para campo, para conhecer melhor como é feito todo o serviço, isso sem falar na nossa própria resistência mesmo, né, de contratar. Eu sempre falo isso para as empresas que eu falo, mas você já tentou trazer, né, uma engenheira, né, de jovem aprendiz ou então de estagiário para poder ir para campo mesmo, né? Eu nunca uhum. pensei sobre isso, né? Então nem pensa sobre isso, né? Então se a gente fizer as estatísticas, eu acho que ainda vai ser até menor do que esse número, sabe, Fábio? Porque as Então, pequenas. aqui a experiência com mulheres foi ótima, sinceramente. Eu falei, a gente só não contrata mais porque, infelizmente, a gente contrata muita gente que vem do curso do Senai, né, de formação, e aí você vai lá e às vezes é isso aí, tem 20 alunos, são 19 homens e uma mulher, mas aqui a gente chegou a ter, tinha duas montadoras de painel de todos, né, o resto era tudo homem, mas uma delas era a melhor, a que mais montava. E os Aí, estudos e estão uma vez, mostrando, né? mesmo na logística, né? Falar, tem que carregar coisa, etc. Daí foi uma experiência também interessante que apareceu. Apareceu, tinha uma, uma moça, e ela era. E ela tinha feito também, ela entrou para a parte administrativa, mas ela tinha feito um curso no Senai também da parte técnica. Eu falei, então você conhece as peças, tal, etc. Ela entrou. Mudou a postura do departamento, porque a molecada, né, tá, o cara já arrumou a camisa, já não veio diferente, já não falou tantos palavrão. Então É, botou até uma hora. Então, as experiências aqui nós são muito boas, né? é. Mas é um setor que a mulher já está dominando aí vários setores, já tomou até a frente, acho que agora já tem até mais médicas que médicos, né? Mas aqui o de Não, isso que eu ia elevador falar, ainda tem um caminho pela frente. os estudos mostram que as mulheres elas estão com mais tempo de investimento em treinamento, em desenvolvimento, então tem pós-graduação, tem graduação e tudo Ah, o mais, né? nível de formação já superou, né? As mulheres têm É, maior escolaridade, né? e mostra também que as empresas mais diversas, aí voltando, né, para os fóruns, né, e aí não só de mulheres, mas negros e todos, né, que a gente puder pensar na sociedade, tem 35% mais lucratividade, né, então são empresas que sabem dialogar aí com o mercado de uma forma geral, porque tem internamente pessoas diversas e que você vai dizer, é o que você falou, né, a postura muda quando você tem públicos diversos. Muito legal, achei muito legal você ter trazido isso, que está no roadmap. Quando a gente pensa em ESG, a gente pensa que é uma coisa nova, mas na verdade até isso, né, quando você fala de economia de energia, eu lembro em 98, quando eu entrei no segmento de elevador, isso era ponto importantíssimo, né, porque a gente estava fazendo a migração ali dos elevadores para os eletrônicos e economia de energia já era um tema. Então, você vê, em 98 não existia essa sigla ESG e a gente estava fazendo Uhum. ESG no nosso segmento, né?
Não, mas independente se você vai fazer uma certificação SG, sei lá, eu acho que todo mundo tem que, acho que a grande maioria está preocupada na preservação do planeta e também realmente uma economia muito significativa para o prédio, que o prédio às vezes não dá atenção, né? Uma coisa também que eu comparo é isso, né? Chega lá, a média que um elevador gasta, a economia, o custo da energia é de 6% do condomínio. E a manutenção do elevador é 7%. Aí tá todo mundo espremendo esse 7, né? E aí, quando fala desses 6%, aí olha com uma cara de paisagem, dá mesmo para recuperar, né? Então, eu falo assim, para que apertar tanto na manutenção, né, se você não liga para os outros 6% que você tem, né? Que historicamente é isso, né? Quer dizer, na média, né? É até divulgado por essas associações de condomínio, né? O Secov, a PIC, né? Então, 50% normalmente na média é mão de obra, né? Claro que vai variar se o prédio tem piscina aquecida, né, tem outras coisas, mas 50% é mão de obra, né, os salários encaram dos funcionários, e depois 7% é manutenção do elevador e 6% é energia que ele consome. E daí isso aí ninguém liga, né? Infelizmente, ainda eu acho baixo. E as próprias empresas de manutenção, eu vejo, quando a gente fala isso pro síndico, ele até que liga mais, mas a empresa de manutenção acho que poderia explorar melhor isso, e eles, tipo, isso não vai dar benefício para mim, então eu acho que não, eu acho que poderiam aproveitar melhor essa parte. E aí tá, me chama mais atenção e ver isso, né? O mundo inteiro tá falando nisso, né? E a gente ainda está em dúvida se isso vai É, pegar, é é, uma en- modinha. então, então não é. Como era na Espanha, falando em ESG, né? O foco foi mulheres. Agora acontece que a questão de ninguém se preocupou muito em outras diversidades que nem a gente preocupa aqui, né? Porque Sim. também é uma população predominantemente branca, né? Então ninguém discutiu essa questão de cotas, né? E não sei se você viu até no caso aí do Vinícius Júnior, né? Racismo, infelizmente, existe em todo lugar. E só para ter uma ideia, né? Na Espanha, nem racismo nem é crime, né? Como aqui. Por isso que não podia acontecer nada lá com quem tinha feito aquelas coisas com o Vinícius Júnior, né? Agora, ele até foram 3 condenados essa semana, mas botaram numa injúria, difamação, né? Agravado, mas o crime de racismo, como tem aqui, não existe, tá? Então o foco lá foi de diversidades, né? Aqui eu falo com orgulho que na Infolab a gente tem pelo menos 30 e poucos por cento aí de mulher, que é a participação média aí do mercado de trabalho, né? Porque também no mercado de trabalho brasileiro não é meio a meio, né? Então, vamos dizer, estamos na média. Também tem uma diversidade racial bem significativa, de gênero, então respeitamos o de religião, tem as mais diversas religiões aqui, e eu acho que isso, para uma empresa que mexe com tecnologia e serviço, você tem que ter essa diversidade. Eu acho que ela dá não tenho como medir, mas é uma coisa que me orgulho e acho que ela dá um retorno sim, porque são pessoas pensando diferentes, né? Então, tem pessoas mais conservadoras, tem pessoas mais liberais, e acho que para uma empresa faz parte ter esse debate. E muitas vezes a gente, você sabe, né, nas palestras a gente fala muito sobre posicionamento das empresas, que é importante a empresa buscar os seus diferenciais, né? E isso eu acho que seria uma forma de você posicionar a empresa que dá diferencial uma empresa conservadora, né? Então, você mostrar que você é uma empresa disposta a investir no ESG, e ESG não como moda, mas exatamente do jeito que você colocou, faz todo sentido para as conservadoras. Agora, Fábio, eu queria fazer uma outra pergunta, né? Pois não. Você vai para esses fóruns, né, como o diretor da Infolev, ou você vai como representante ou da CCESP, ou do grupo de empresas de elevador? Como que é essa sua participação? Esses fóruns, geralmente, eu vou convidado como membro da Associação de Elevadores do Mercosul, né? Então, você Então, está representando as conservadoras também, você está representando outros fornecedores, você está indo como isso representante mesmo. sou eu mesmo, o Infolev, que me patrocino, tá? Eu não uso, eu nunca viajei, nunca fiz nenhuma viagem por conta de nenhuma associação, nenhum sindicato. Todos fui eu mesmo que coloquei. Lógico, também a gente aproveita, também trago conhecimento para minha empresa, para mim mesmo, né?
todo mundo também aproveita e dá uma esticadinha, não, não vamos negar, né? Todo mundo que vai, mas não sou só eu, todo mundo que vai na Interleaf também, claro, aproveita e dá para para dar uma esticadinha numas férias, né? Então Já é está bem lá, né? O comum. mais caro é a passagem, né? Então, uma Então, passagem tem que valer duas vezes, né? Sempre me autofinanciei e, como eu falei, trago também, claro, para minha empresa. Eu também sempre mando meus colaboradores nessas feiras, né? Então, agora meus dois voltaram da China, a gente faz sempre, eles fazem uma apresentação, uma reunião, a gente compartilha aqui. E também, quando eu vou, eu procuro. Então, quando eu fui no European Lift Congress, eu fiz uma palestra na Lift Road Recife, com um resumo das principais coisas que eu tinha visto lá. Sempre publico aí na revista Elevador Brasil e sempre estou à disposição até para quem quiser mais a fundo. Então, agora, na próxima edição do Elevador Brasil, vai sair um breve resumo aí do CIME, né, do Simpósio Internacional de Elevação e Movimentação, que esse foi da Espanha, né? E o resumo que foi lá, inclusive também um link que tem acesso ao que foi tratado lá, né? Porque quando você para fazer a palestra lá, você tem que você tem que mandar um texto no padrão e mais a apresentação, né? Então eles te cobram isso previamente. E depois aí eles publicam no site, tá? Então mesmo até no assistindo dá para você ler esse texto. Às vezes os slides, né, nem sempre dá para você entender sem ter ido, né? Mas está lá, eles também publicaram aberto, tem acesso a isso, né? Então, eu sempre fui assim e sempre muito bem recebido na Feira da China, por ser membro aí da World Elevator Federation. Então, a CEA, né, que é a China Elevator Association, que organizou a feira, ela convidou a gente para a cerimônia de abertura, que foi com toda a pompa, né? E ainda, só para ter uma ideia, deu um crachá vermelho de VIP lá, que você passava lá, eu pensava que eu era do Partido Comunista Chinês, né? Porque o saia resto eles justa. pediram. Não, não, porque no geral você precisa levar até o passaporte original para entrar na feira, né? Não é um lugar que você anda sem passaporte na China, né? Se você chegar sem o seu passaporte original lá, você não entra na feira, né? Isso não tem na Alemanha, né? Mas lá, e o meu lá mostrava esse crachá, o cara reverenciava. Entrava Interessante. especial. Ele levou o carro porque a feira lá é gigante, tipo um estádio, né? Então você imagina, mas ele botou o carro assim, entrou na rampa, botou ali do lado, e saímos ali, tipo, já na tribuna de honra, né? Mandei 2 metros para entrar lá na cerimônia de abertura, né? Isso tudo porque ele, lógico, fizeram o show lá para quem eram os membros da World Elevator Federation, ele, lógico, estava mostrando Então, mas no geral, sempre muito bem recebido aí na Argentina, na Espanha, na Alemanha, né? Então E aí você sempre. tem esse cuidado, então, de quando voltar, compartilhar esse conhecimento com o mercado de uma forma geral, através de Geralmente eu artigos, publico, apresentações. às vezes, dependendo da oportunidade, faço uma palestra, e agora aqui também estamos contando um pouquinho da Espanha aqui, né? Pra- nesse, nesse seu importante canal. Para a gente já ir finalizando, eu entendi que você falou, olha, numericamente, né, o Brasil não é referência lá fora, nem na Europa e nem nos Estados Unidos, para as empresas, né, terem esse interesse pela gente, né? Se a gente pensar também deles exportarem para a gente, apesar de a gente importar muita coisa da China, questão de taxa, essas coisas também é um empecilho. Por que o Brasil é tão bem recebido lá fora? Você tem ideia, assim, é o sorriso do Fábio que conquista? Ou Não, por que a gente é tão bem Kátia, recebido? eu com orgulho levo, né? No da Alemanha até eu tinha um vídeo feito pelo governo federal que mostrando do Brasil, era um vídeo de 1 minuto, eu achei até oportuno colocar, né? Que mostrava a grandeza do Brasil, e eu abro dizendo que o Brasil é a oitava economia e a sexta população, né? Apesar de só 500 mil elevadores, né, e aproximadamente aí 13 mil novos por ano, né, pela situação. Então, é um mercado médio, né? A América Latina ela tem 4% dos elevadores do mundo, e só que, como não está num crescimento muito forte, ela tem 2% dos elevadores novos são feitos aqui. Então, não é tão grande, mas mesmo assim o Brasil é maior, muito maior que a Argentina, maior que todos os países da América Latina, inclusive o México, né?
Então, e tem esse potencial todo, né? Então, também falo, aqui o Brasil se transformou muito rápido, né? Eram 18 milhões de habitantes, há 70 anos atrás, tinham 18 milhões de habitantes morando em cidades. Agora são 180 milhões que estão morando em cidades. A gente tem 30 milhões de pessoas acima de 60 anos. Em 2050, nós vamos ter 60 milhões. Então, é todo um potencial de acessibilidade, por exemplo, que a gente tem. Então, cresce os olhos. Agora, aqui tem as dificuldades que as pessoas sabem, né? Bom, de um lado, facilita a nova norma, né? Então, o Brasil colocou essa nova norma que encarece um pouco, tem essas dificuldades. Isso até que eu, digamos, reclamei, né? Que essa eu entrei em choque ali com os europeus e ele até falou: Pô, você é corajoso falar isso aqui, né? Eu falei assim: olha, tudo bem, beleza, mas e quanto aumenta o custo do elevador, né? Você tem que pensar que se vocês querem uma norma mundial, vocês têm que pensar em todas as realidades, né? Não só na da Europa e da China, né? E dos Estados Unidos, né? Então, do Canadá, que tinha gente também, né? Então, vamos falar, se você quer uma norma mundial mesmo, tem que pensar, né? Vai ser viável isso para todo mundo, né? Senão fica. E aí essa dificuldade, então, que tem o aumento do custo, a questão das empresas menores. Aí falei, olha, por que é tão importante a gente pensar nas empresas menores? Porque, então, por exemplo, no Brasil, você tem 3 fabricantes e você tem 2.500 empresas de manutenção. Então você tem que pensar se tem realmente uma norma mundial, se está tendo alguma coisa que vai ser viável, vai inviabilizar essas empresas. Então, e isso não é diferente em outros lugares do mundo, né? Então em Buenos Aires tem mais de 500 empresas de manutenção. E precisamos pensar se isso vai ser viável. Então, sou a favor, lógico, aumenta a segurança e tal, mas tem que pensar no custo, né? Aí eu falei, quanto aumenta o preço do elevador? Né? Pô, não, mas a segurança tem, concordo, mas também tem, ó, toda empresa tem que ter um equilíbrio de custos, né? Então, eu procuro também divulgar o Brasil, né? Então, até brinquei, né? Não sou eu que estou falando como empresário, mas a gente às vezes pergunta lá. Então, meus colaboradores que vão na feira falam do Brasil, daí o cara fala assim: Brasil, too much tax, muito imposto, muito. E realmente Difícil de difícil. A entender também, complexidade, né? Isso, é muito complexidade é. complexo, né? Então, todo mundo aqui sabe, são problemas que o Brasil, não só em elevador, tem no geral, né? Tem bom, nossa formação de mão de obra de escolaridade é fraca, os impostos são complexos, a burocracia é grande, os impostos também são altos para importação, então, os desafios que a gente sabe que tem no geral. Mas eu procuro, como eu falei, eu escrevo também para a revista Elevatore, né, que é a mais importante da Itália, né, a Itália, que aquela botinha tem 1 milhão de elevadores, né? Então é um país muito focado em elevadores. A Espanha, esqueci de falar, é o país que mais tem elevadores por habitante do mundo. Nossa, eu Então, não sabia. então Zaragoza, eles falam, como é um centro industrial ali, eles falam capital do elevador. Eles chamam. Caramba. E também o fórum foi no Centro Tecnológico de Aragão, né? Que Aragão seria a província que fica Zaragoza, né? Então também o Estado lá, a universidade, o Estado lá incentiva, né? Também teve gente do Estado que foi lá fazer palestra e os incentivos que eles dão. E até na Espanha está acontecendo uma coisa muito interessante, que eles botaram uma norma que tem 400 mil elevadores que vão ter que ser modernizados para atualizar coisas de questões técnicas, né? Então, olha que interessante, melhora a segurança e um ótimo e excelente para as empresas, né? Então, são modelos muito interessantes que a gente pode se inspirar aqui. Na Espanha é obrigatório a inspeção do elevador, no caso, um elevador de baixo tráfego a cada 6 anos, um elevador de médio a cada 4, e um elevador comercial, por exemplo, a cada 2 anos tem que ter a inspeção por terceiros. E então, essa inspeção é como se fosse feita pelos consultores independentes que a gente começa a ver aqui no Brasil, é isso? Isso mas eles têm que ser credenciados, né? Então, ele tem que ter um treinamento para isso, né? Então são várias coisas que a gente pode se inspirar e é até mais fácil, porque a gente não precisa reinventar a roda, né? E aí, então, eu estou abrindo caminhos aí com esse pessoal, eles têm interesse de informação do Brasil, claro, eles veem um potencial, né, com isso aí, como eu te falei, né, realmente tem aqui um potencial, e eu acho que eles pode agregar, né, a gente tem muita coisa a trocar, né, então também
eu também escrevo para Subir e Barrar, da Argentina, para Elevator World, às vezes, né? Então, a gente, e claro, sempre procuro também divulgar o Brasil, né? Mais pelo orgulho do próprio. Eu ainda acredito aqui, eu ainda estou aqui acreditando, né? Você sabe que a gente, apesar de todas as crises, né? A gente já sobreviveu a vários planos econômicos, né? Já sobreviveu a várias crises, então eu não espero o Brasil sair da crise para investir. Estamos agora ampliando com um galpão novo, né? Mais 3.000 metros quadrados, então estamos acreditando. E, como sempre, em treinamento, né, Cássio? Então, a gente está acreditando que o seu treinamento comercial nós vamos vender também muito mais. O seu canal, a Com sua mentoria certeza. que você está. A mentoria que você está fazendo, né? Então a gente acredita que vai. Tudo que você tá, todo esse trabalho que você está fazendo para a área comercial, de desenvolvimento para o setor, vai fazer as empresas independentes crescerem e a gente vai ter um potencial maior. Então, faz parte do pacote. Não adianta a gente só produzir comando e não ter quem venda, né? Como Exatamente. você falou, é quem viabiliza tudo, né? E é importante a gente ter pessoas que realmente acreditam no nosso negócio, no nosso país, né? Porque é muito difícil quando você está num momento e está todo mundo desacreditando muito, porque daí ninguém cresce, né? Você tinha comentado um negócio muito interessante quando a gente estava se preparando, que existem diferenças, né, de pensamento político e econômico nos países, né? Então, na Europa é mais comum você ter um incentivo do governo, por exemplo, para modernização ou para alguma norma específica. E os Estados Unidos, como cultura, né, uma cultura mais individualista, né? Cada um que se vire para fazer o que tem. Dessa diferença de modelos aí, que a gente não está dizendo se um é melhor, se o outro, né? Mas para a gente entender essas diferenças que tem no mundo, né? Às vezes são conversas, não foi tema de palestra, né, mas a gente vai também conversando, né, lógico que tem um network, tem almoço, esses eventos tem um jantar de gala, tem coffee break, tem Imagino que é coquetel, né, imagino que é onde tem troca mesmo, é onde você é, consegue entender um pouco mais, né? então também, então a gente vai fazendo, vendo as curiosidades, né. Então, na Itália já teve, então agora eu soube nessa última que na Itália já teve um programa de incentivo do governo de modernização, né, de elevadores, né? Então, quero até pegar. Então, quando a gente ficar sabendo disso, depois eu vou atrás, vou para perguntar quem foi, para ver, pelo menos como inspiração, né? Quando veio a ANAEC aqui lá em Belo Horizonte, daí eles realmente perguntaram algum incentivo, né? Não, nenhum. E até de fiscalização de elevadores, né? Para o americano é o seguinte: não, mas a prefeitura fiscaliza lá o elevador, né? Então tudo bem, até tem um órgão gerindo lá, mas tipo, não, o elevador é meu, eu contrato um auditor independente, é interesse meu, o elevador é meu, eu quero saber se a manutenção tá boa, eu pago para isso, né? Então, realmente, numa visão bem, eles são realmente bem mais liberais do ponto de vista econômico, né? Então, não estou esperando que a prefeitura vai vir vistoriar meu elevador. O elevador é meu, eu tenho interesse na segurança, eu vou contratar um consultor independente para saber se o que eu estou pagando está valendo. Né? Então, é custo-benefício meu. Eu vou investir no meu negócio, no meu negócio, né? A Europa já realmente é mais regulamentada, né? Tem mais presença do Estado, etc. Mas, então, talvez até justamente um modelo que a gente se inspirar mais no deles, né? Ainda que, lógico, investimento aqui do Estado em elevador já um pouco, já não sei se eu estou sonhando demais. Não, mas eu acho que é isso que é importante, a gente entender que existem alguns modelos, né? E perceber aquilo que serve de inspiração para a gente buscar algumas É, alternativas, e a né? gente pensa, ó, a Itália com 1 bilhão de elevadores, aí o que que eles estão discutindo? Eu preciso até pegar o número, não sei de cabeça. Nós temos 4 milhões de prédios com mais de 3 andares e, tipo, só 1 milhão que tem elevador. Um país que já tem tanto, né, Famosos, né? já tem tantos elevadores e os caras mostram um lado assim que você fala, não, pensei, não, ali já todo lugar tem, né? Não, não é bem assim. Já tem Colocaram, oportunidade. olha o potencial aí que tem, né? Só que lá está essa dificuldade, muito prédio antigo, que tem que adaptar, não tem como fazer, né? Por isso que lá tem soluções, muita solução de elevador hidráulico, porta-bus, né? Que quase não tem porta-bus, né?
Então, o cara não cabe ali, tem que fazer uma porta automática e coloca uma porta bus, né? Que aí, realmente o nome veio a calhar, muito parecida com a do ônibus, né? ônibus, né? Então, você tem Legal. algumas coisas são diferentes, mas olha, a grande maioria pode se inspirar, que o elevador é muito parecido no resto do mundo, os problemas são muito parecidos. Então, e claro, eles já estão mais desenvolvidos, temos que ter esse intercâmbio maior que sirva de exemplo aí para a gente seguir. Fábio, muito legal essa conversa. Para mim já foi muito interessante, porque eu aprendi muito com você. Realmente na minha cabeça ficava meio confuso entender essas várias siglas e essa organização dessas instituições, né, desses grupos. Então, para mim já ficou muito claro. Espero que para quem está ouvindo a gente também fique claro. E obrigada pela sua disposição de mostrar o quanto é importante essa troca, né? Eu acho que ter pessoas com essa sua disposição, que imagino que não seja fácil, por mais que seja legal, interessante, né? Você tem todas as suas atividades dentro da Infoleve, então se dispor, ir lá, depois escrever artigo. A gente só tem que agradecer. Eu, como parceira da Infoleve, fico muito feliz de poder contar aí com o teu conhecimento aqui no canal, com toda essa experiência, né? Muito Não, obrigada, eu, viu? eu que agradeço aí o reconhecimento, mas também a oportunidade, porque a gente faz com o prazer, não adianta eu ir lá, o prazer é compartilhar isso daí, que isso sirva realmente para o desenvolvimento do setor, né? E que às vezes realmente é um esforço. Você vai lá, palestra o dia inteiro com o almoço junto, depois já emenda, já tem o jantar de gala, também você vai, acorda no dia seguinte, no outro fuso, eles são eventos bem. Bom, o CDE também foi, né? Também, a gente Foi tentou também, copiar um pouco mas dessa foi, ideia, né? então, mas foi também, mas foi bem intenso, né? O CDE também foi bacana, né? A gente sai cansado, mas feliz, mas intenso. Então também, mas foi desse tipo, cansado, mas Legal. feliz. Vamos ver se a gente consegue trazer ainda mais outros modelos que a gente vê lá fora para a gente praticar aqui no Brasil, né? Acho que essa Uhum. troca é fundamental. Quanto mais a gente se abre, considerando que a gente vai ter segredos a serem guardadinhos, porque é o nosso, né, a nossa inteligência ali da empresa que faz o nosso negócio dar certo, mas por outro lado, acho que tem muito para compartilhar, né? E eu acho que é aí que o nosso setor vai crescer. A gente precisa se abrir um pouco mais para juntos a gente realmente desenvolver esse setor. Fábio, muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz Obrigado, da nossa obrigado. conversa. Foi de bom. Tá? Tchau, tchau, gente. Tchau para Lembrando todos, obrigado. que a gente sempre tem aqui episódios semanais. E isso graças à Infoleve, que me permite estar aqui todas as semanas com vocês. Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.